E o professor Paul Marcos é Juris Doctor pela Universidade da Califórnia, é professor visitante da Universidade de Gênova, Melbourne, Porto Rico, San Diego e Texas, das universidades. Atualmente é professor do College of Law William and Mary, na Virgínia. E Dr. Paul Marcos, novamente, obrigado por estar aqui. E, sem mais delongas, eu lhe passo a palavra. Thank you very much, Mr. President, the Director, the members of the Judiciary who are here today, law faculty members, and the esteemed guests. It is my great pleasure to be here today discussing a topic of genuine importance in my country, and I believe in your muita country importância as well, no meu país, também no seu país. fighting corruption. Now, there are many ways of O combating microfone dele está desligado. that is clearly O áudio não está chegando. Is the microphone not on? We are good? Yes? Okay. Try again. It's okay. There are many ways of combating such criminal behavior. Media stories, of which you have many Não here estamos in recebendo Brazil. áudio. I have been reading them. Não estamos recebendo áudio. We have a technical yes. problem. Presidente, a tradução me informa aqui que não estão recebendo o Agora áudio sim, estamos voltou, recebendo. do microfone voltou. do professor Paul. Voltou. Este áudio os senhores estão recebendo? Sim. Agora voltou. Sim, Pede para ele estamos falar, pede recebendo. falar que eu acho que ele E a voltou. tradução também? Voltou. Tá. Voltou. Vamos tentar de novo. The third try is the trick, I think. Então, a terceira vez é o jogo, Are eu we acho. good now? Bom, Back there? agora Yes, and you estamos... can all hear Tudo me. bem. Todos podem me ouvir. As I was mentioning, there are Então, como many estava ways of mencionando, há combating public diversas corruption formas de through the combater media, a corrupção individual pública civil através da mídia, lawsuits, através de processos massing individuais of public civis, opinion, uma opinião and pública even massiva through the election e até process. mesmo através We do would say, processo de throw the eleições. crooks out of office. Nós We do that dizemos sometimes, tirar os too. crocodilos de dentro All do... of these bandidos. approaches Os can be quite bandidos de productive, dentro do and each has been escritório. used in various E isso tem ways sido in muito the United produtivo e tem sido States. usado de diversas formas Today, nos Estados though, I Unidos. wish to bring to Então, your hoje eu attention gostaria de the trazer a manner in atenção de which we fight vocês corruption in my a country maneira como by nós use of lutamos criminal contra a justice. corrupção no meu país através do Before doing sistema so, though, de a few justiça. introductory Antes disso, remarks eu on gostaria de order fazer algumas to set the observações stage. introdutórias para estabelecer o contexto de nossa discussão. Como uma federação nos Estados Unidos, diferente de diversos países como o Japão, Inglaterra, Índia, nosso governo federal tem poderes bastante limitados nos nossos 50 estados. E eu venho do estado de Virgínia, a casa de Thomas Jefferson, que foi um estudante no College of William and Mary, claro, antes de eu estar lá. Muitos dos nossos estados têm grandes poderes para lidar com questões locais, como educação. Nós não temos universidades federais, são universidades estaduais, como estradas, sistema de saúde. A área-chave da justiça criminal em mais de 90% de todos os crimes são processados nos estados ou em cidades locais, como Houston, Miami, Nova York e San Diego. E nesta área, nós temos o que nós chamamos a jurisdição que é sobreposta entre o governo federal e o governo estadual. Então, são esforços realmente cooperativos entre essas duas instâncias. Como eu mencionei, 90% de todos os crimes são processados nos tribunais estaduais, mas isso não é verdadeiro para casos de corrupção pública. Muitos desses são processados nos nossos tribunais federais. Então, a lei federal criminal nos Estados Unidos é administrada pelo Sistema Federal de Tribunais. Todos os juízes nesses tribunais federais são nomeados pelo presidente e devem ser aprovados pelos estados individuais. Nós temos um desembargador apontado federal e locais nos Estados Unidos, por todo o país. Os crimes federais, novamente, uma categoria bem estreita no nosso país, eles tendem a ser nacionais em sua natureza. Evasão de impostos. Em questão de evasão de impostos.
os crimes que envolvem comércio interestadual ou que se tornam crimes federais. Então, com isso, nós usamos e-mail, mensagens em crimes nos Estados Unidos. Desculpem. Porque eles envolvem esses sistemas de comunicação entre as jurisdições. O sistema federal tem o seu grupo de prisões, mas só cerca de 10% de todos os criminosos estão em prisões federais. Os demais estão em prisões estaduais. Então, nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, o nosso país tem utilizado o nosso sistema de justiça criminal para processar dois tipos de crimes. O primeiro tipo, acho que vocês já ouviram, que foram vistos já em diversos filmes e histórias, são crimes relacionados a questões de viagem. Então, isso é surpreendente. O segundo tipo de crime, que é o que nós estamos falando hoje, não são tão interessantes. Ou como dizemos, o juiz ainda está lá fora. O primeiro tipo é relacionado a crimes violentos ou questões de propriedade. Vocês nunca vão ver assistindo filmes quando há crimes como filmes com Jennifer Lopez, Tom Hanks, Harrison Ford, sempre lutando por questões, sempre em batalhas contra os caras maus e atuando nesses processos. Mas, na verdade, esta batalha foi muito bem sucedida. Vou compartilhar alguns números com vocês. Esse tipo de crime, crimes violentos, como crimes de propriedade, sérios, graves, diminuíram 50% nos últimos 20 anos nos Estados Unidos. Desde 1991, crimes violentos diminuíram em 50% no meu país. Crimes graves de propriedade diminuíram cerca de 40%. Homicídios diminuíram cerca de 60% nos Estados Unidos. Novamente, não teríamos essa ideia se vocês simplesmente assistissem filmes hoje em dia, mas, na verdade, este é o caso. Por causa disso, qual é a causa dessa diminuição não está muito clara. Mais pessoas na prisão, ou uma economia melhor, ou uma segurança melhor, ninguém sabe. Mas o que eu diria é uma combinação de todos esses aspectos. Mas é possível dizer que o nosso país é um lugar muito mais seguro para viver, para visitar, do que esteve em diversas décadas. Então, embora o dólar não esteja tão bom hoje, mas seria um prazer recebê-los, como vocês podem imaginar. Um momento atrás, eu mencionei que nós temos combatido dois tipos de crimes, com grande sucesso, nos crimes envolvendo violência e problemas de propriedade. Mas há outro tipo de crime, um crime muito perigoso no seu próprio direito. E são os crimes do colarinho branco, crimes de corrupção. E esses crimes são cometidos por pessoas que não usam armas, que não atacam, que não estão... Essas são pessoas que estão atacando o sistema econômico, o sistema político do nosso país. Essas são pessoas que estão desafiando a integridade dos nossos oficiais públicos. Esses são crimes como fraudes, como roubo, como lavagem de dinheiro, e esses números são bem sóbrios. Como vocês devem saber, o custo destes crimes à nossa sociedade é muitas vezes mais alto do que o custo dos crimes de violência. Vou repetir, porque essa é uma noção basilar. Estes crimes, os crimes econômicos de lavagem de dinheiro, custam aos americanos muito mais do que os crimes violentos de violência que nós lemos sobre. Muitas vezes esses crimes não podem ser medidos simplesmente em danos monetários, porque estes crimes podem também impor riscos à saúde, podem comprometer a segurança, podem causar mortes, ferimentos, podem destruir aposentadorias de milhares de trabalhadores, podem aumentar os impostos, podem prejudicar o meio ambiente ou a vida selvagem e levar a perdas substanciais. Além disso, estes crimes sempre levam a muitas
terríveis perdas de confidência, de confiança nas instituições públicas. E isso é algo que está acontecendo com os nossos vizinhos no México, que estão agora enfrentando problemas muito sérios em corrupção pública. Somente devido à natureza velada desses crimes e que muitas vezes esses crimes nem são relatados, você nem descobre eles, a não ser que você tenha um sistema muito bom, o custo é quase impossível de estimar. Mas, nos Estados Unidos, atualmente, o melhor chute é que esse tipo de crime custa 10 vezes mais do que um crime violento. 10 vezes. A estimativa mais baixa que eu vi para o custo desse tipo de crime, em uma base anual, é de 250 bilhões de dólares. Outras estimativas falam em 1 trilhão de dólares. É difícil imaginar quanto zeros tem num trilhão. Tem pessoas muito más lá fora que estão fazendo esses crimes. Eu tenho um material que eu vou distribuir para vocês, eu pedi para imprimir. Foi muito difícil para mim, é o que eu chamo de o hall da vergonha dos crimes de colarinho branco. Foi difícil escolher só 5 pessoas. Eu vou passar esse material para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Deem uma olhada. Esse pessoal não é bom, incluindo a Martha Stewart. Vocês já ouviram falar da Martha Stewart? Sim. Eu vi que o valor dela caiu de 1 bilhão apenas para 500 milhões de dólares. Eu fiquei um tanto triste com essa história dela, do valor dela ter caído. Tem outras pessoas, funcionários públicos. O governador da Virgínia, o meu estado, recentemente foi condenado no Tribunal Federal por ter aceito propina. Ele está cumprindo uma pena de 2 anos. O governador do estado de Illinois, o ex-governador, ele também foi condenado pelos crimes similares e ele está em prisão por 14 anos. Um juiz estadual, um juiz do Texas, recentemente aceitou o que a gente chama de dinheiro sujo, em troca de decisões favoráveis. Ele está na cadeia por 6 anos. O ex-prefeito da cidade de Detroit, ele está cumprindo uma pena de 28 anos por ter aceito propina. Agora vocês vão notar que tem uma faixa de pessoas das quais eu falo, quase todas são condenadas em crimes estaduais. Quase todas são funcionários públicos estaduais. Nós vemos, felizmente, que tem poucos crimes federais por diversas razões, e podemos conversar sobre isso. A maior parte da nossa corrupção está no nível municipal ou estadual. Agora, deixe eu falar da maneira como nós lidamos com esses casos. Deixa eu chamar a atenção de vocês, primeiro, para o alcance amplo da lei nos Estados Unidos. Ao buscar esses casos, eu quero levantar algumas áreas de preocupação, áreas de problemas, onde nós vemos na nossa jurisdição, eu quero ver na jurisdição de vocês. Lei da conspiração. Quase todos esses casos que eu estou discutindo, com corrupção pública, privada, lavagem de dinheiro, quase todas envolvem diversas suspeitas. Muitas pessoas agindo em conjunto. Quase nunca você vê uma pessoa agindo sozinha. E são postas juntas no tribunal nessa doutrina da conspiração criminal. Deixe eu criar um problema hipotético. Isso não existe, mas será uma maneira de ilustrar, eu acho, esse problema. Vamos falar sobre o prefeito, hipoteticamente, de uma cidade muito bela e real chamada Columbus, no estado de Ohio, onde existe a Universidade Ohio State University. O meu filho estuda lá. Infelizmente, ele é um aluno de PhD de microbiologia. Como isso pode ser? Ele não foi para o direito, eu não entendo isso. Tem mais ou menos 1 milhão de pessoas que moram em Columbus, uma cidade muito bonita, bem no meio do país, perto de Chicago, para vocês que conhecem. E vamos dizer que, hipoteticamente, tem um prefeito, ele entrou para o escritório dele. Vocês já devem ter ouvido essa história antes. E ele veio jurando que ela ia limpar a corrupção, varrer os bandidos do poder, e, hipoteticamente, isso não é exatamente o que ela fez. Para usar a expressão americana, ela é uma peça bem interessante. Ela ativamente pede contribuidores, ela pede dinheiro
para contratos governamentais. Vocês já devem ter ouvido essa história. Ela ajuda a manipular a eleição trabalhando com consultores em todos os Estados Unidos. Agora, nenhuma dessas pessoas vive em Ohio. Como no seu país, as pessoas vêm de todos os locais, eles viajam, usam comunicação de todos os locais, então estão espalhados pelo país. E, novamente, vocês que conhecem a nossa geografia, vamos botá-los, um está em Seattle, em Washington, é uma cidade a oeste, um em Boston, bem no leste dos Estados Unidos, outro no Dallas, Texas, no sul, e um em Minneapolis, no norte. Então, estão espalhados pelo país. Eles se comunicam, esses bandidos, eles são bandidos, eles se comunicam através do e-mail, o telefone, mensagens de texto. Ela viaja para conversar com todos eles e pegar dinheiro deles. Eles viajam para Ohio para conversar com ela e para levar dinheiro, pegar dinheiro. Agora, entendo, o seu país é um país bem grande, o nosso é um país bem grande. O nosso país, da costa leste para oeste, é mais ou menos a mesma distância do seu país, do leste ao oeste, mais ou menos 500 quilômetros, em 3.000 milhas. 5.000 quilômetros, então. Cada uma dessas cidades é bem distante de Columbus, onde está a nossa prefeita. Cada uma dessas pessoas cometeu diversos crimes. Quase nunca cometem apenas um. Então, eles cometem crimes de propina, roubo, lavagem de dinheiro, evasão de impostos, muitos crimes. E todas são para dar suporte dessa prefeita hipoteticamente corrupta. Então, o que acontece quando nós temos um bom promotor que vai atrás deles? A resposta é que todos sofrem um processo juntos, apesar de estarem espalhados pelo país. E tem um indictment, uma acusação de ter lavagem de dinheiro por evasão de impostos, lavagem de dinheiro e por corrupção. Entendam, contudo, e é um ponto que eu e os juízes conversávamos antes, essas pessoas, na realidade, raramente vão ao tribunal, raramente vão ser julgadas. A resposta, eles confessam o seu crime. Na maneira como funciona, eles confessam o crime em troca de uma imunidade prometida por uma sentença reduzida ou liberar-se de algumas acusações e assumindo outras. E como funciona? Uma pessoa, o que a gente chama do fruto mais baixo, tem uma pessoa, fica nervosa, vai correndo para o escritório do promotor, conta a história dele, e aí todos começam a cair da árvore. Em termos de filmes, essa pessoa é um caguete. Um caguete, vocês já ouviram falar em caguete, né? Então, eu vou falar que quase sempre tem um caguete. Quase sempre. Essa pessoa faz um acordo, e os outros começam a fazer um acordo. Então, eles vão ser acusados de conspiração e pode ser acusado em qualquer uma das cidades, em qualquer um desses conspiradores tomou qualquer ação para dar suporte a esse acordo. Outro ponto que vale mencionar aqui, diferente de algumas nações, e eu me pergunto se o Brasil é uma delas, a iniciação de uma investigação criminal, o impulso para essa investigação é feito totalmente por procuradores. Os nossos juízes não têm poder. Nossos juízes são totalmente independentes do processo. Se não fossem, isso afetaria o processo de uma maneira negativa. O caso provavelmente seria dispensado devido ao envolvimento do juiz. O nosso juiz não se torna envolvido no caso até a indicação, o indictment, até as moções acontecerem ou o julgamento de fato começar. Presumindo que uma dessas pessoas ruins, ou a prefeita, está enfrentando essas acusações, ou o processo, com que ela deve lidar? Bom, eles podem ser julgados juntos, podem ser julgados em qualquer uma das cidades. Então, ela está em Columbus, Ohio. Ela pode ser julgada em Seattle.
o que é mais ou menos 3 mil quilômetros de distância. Então, tem um período investigativo, o processo ser bem longo, 6 semanas, 8 semanas. Ela tem que estar em Seattle por sua conta durante esse período. Bem pesado. Agora, a outra parte, que tantos deles dizem ser culpados, confessam devido a isso, é que cada crime de conspiração pode ser acusado, o que um faz na conspiração, todos podem responder por aquilo. Deixa eu explicar como isso funciona. Vamos supor que um deles dá propina a um funcionário público no Texas e outro lá faz lavagem de dinheiro em Minneapolis, em outra cidade. É claro, nós temos uma conspiração. Então, o que a nossa prefeita está enfrentando no seu processo de corrupção? Ela está enfrentando de conspiração 5 anos na cadeia, também uma acusação de propina, 10 anos na cadeia. Mas um dos outros conspiradores ela também está enfrentando uma acusação de lavagem de dinheiro, mas ela não lavou dinheiro, mas alguém em Minneapolis lavou dinheiro. E isso é uma outra acusação que seria 7 anos. Então, se ela for para o tribunal e ela não fizer um acordo, quanto tempo ela vai ficar na cadeia? Vamos fazer a matemática. 5 anos, 10 anos, 7 anos. Ela fica sujeita a 22 anos na cadeia, apesar de ela, pessoalmente, só cometeu um crime. Conspiração. Ela pode ser acusada devido aos co-conspiradores. O que as outras pessoas fizeram, ela também vai poder responder por aquilo. Ela também vai responder por aquilo. Esse é o crime principal por ter juntado a conspiração, a corrupção privada e a pública. Conspiração. Mas tem uma limitação grande. Uma limitação que eu acho que é única para os Estados Unidos. Se não for, ela é muito especial. E eis o que eu tenho em mente. Quase todos esses crimes envolvendo corrupção pública e privada, quando são processados, é baseado em operações secretas. Os filmes e as séries amam essas operações à paisana. São chamados de sting em inglês. Há um agente infiltra-se no grupo, finge ser sincero, mas na realidade está cooperando com os policiais para juntar provas contra os outros. E vou dizer a vocês que os nossos oficiais da lei dão essas ações nomes bem pegajosos. Aqui tem alguns dos meus favoritos. Operação Gaylord, no Chicago, entre o FBI e a Polícia Federal buscando juízes. Operação A Tempestade Perfeita, outro. Buscando fraude em seguros, envolvendo médicos. Dá para imaginar médicos corruptos? Operação Harvest King, o rei da colheita, envolvendo fixação de preços. E alguns já devem ter ouvido falar da Operação Abscam, que era Abdul Scam. São membros do Congresso corruptos. Mas a minha favorita, o nome favorito das operações é a Operação Luna Eclipse, eclipse lunar. Eclipse lunar. Esse foi um processo onde uma pedra lunar foi levada de um museu de Miami e foi vendida em Los Angeles. E a operação à paisana era o eclipse lunar, para encontrar a maldita pedra. E eles encontraram a pedra. Agora eu entendo que os brasileiros são muito civilizados e sofisticados para engajar nesses nomes bacanas, né? Operação Lava Jato. Talvez não, talvez não. Vocês ouviram falar na Operação Lava Jato, né? Bom, nesse tipo de operação à paisana, quando ela acontece, o réu pode dizer que estava com entrapment. E é bem difícil alegar isso. Poucas nações têm uma defesa, pois essa defesa diz que se o agente à paisana do governo, a pessoa que estava trabalhando lá dentro, estiver muito envolvido na criação do crime, o réu
não é culpado do crime. She will walk free. Ela vai caminhar livre porque o governo foi além. Isso é um custo muito grande no nosso país. Essas pessoas, com certeza, são culpadas do crime. Eles têm uma mentalidade ruim. Eles cometeram o crime, pegaram o dinheiro, fizeram as propinas, engajaram-se em fraude, não importa o crime. É um preço muito alto para dizer que eles não vão ser presos, mas é um preço que a gente está disposto a pagar para nos certificar que o governo está dentro dos limites legais ao investigar um crime. Contudo, é um crime que isso é levantado em muitos casos e pode ser muito efetivo. Deixa eu dar um exemplo de um caso no qual eu trabalhei alguns anos atrás em uma cidade bem grande americana. O nosso governo estava investigando fraude e insegurança em um brokerage chalice. A noção é que havia uma linha e o oficial, funcionário público local, estava recebendo propina. Tem dois tipos de crimes aí. Tem fraude de segurança e corrupção do governo. Investigaram, tinham uma escuta, vocês conhecem uma escuta? Tinham os mandados e não encontraram nada. Então, botaram dentro da corretora, de uma corretora, um agente à paisana. E ele usava ele é um cara mau, ele é um cara muito mau. Pois ele mesmo tinha sido um security dealer. E ele estava envolvido em fraude. Ele ia ser julgado. E eles fizeram um acordo com ele. Se ele entrasse à paisana, descobrissem os bandidos, ele ia ser liberado das acusações. É bem arriscado fazer isso, mas ele aceitou. Disseram para ele descobrir quem estava envolvido no crime. Ele descobriu muito pouco. Então, ele se tornou cada vez mais nervoso em relação ao seu próprio caso e ele ficou cada vez mais ativo, encorajando aqueles corretores mais novos a engajarem-se em fraude, que finalmente eles se engajaram na fraude. Esses corretores eram gananciosos, eram corruptos, eram pessoas que ganhavam muito dinheiro, 100 mil, 200 mil dólares ao ano. Mas, claro, para esse tipo de caso, nunca é suficiente para eles, não importa quanto eles ganham. Eles realmente queriam fazer fraude contra o governo e contra esses corretores, mas o júri não considerou eles culpados do crime, pois o governo estava envolvido demais na criação desses crimes, não simplesmente investigando eles. Quando o agente à paisana foi examinado na corte, para usar a nossa expressão, ele foi desmembrado, pois essa investigação focou no trato que ele fez e os crimes que ele conduziu, muito mais dos crimes dos réus. Como vocês podem ver, o governo, os investigadores têm uma linha tênue na qual eles trabalham. Eles precisam, muitas vezes, nesses casos envolvendo a corrupção e crimes de colarinho branco, eles precisam ter alguém lá dentro, a paisana. Mas se eles têm alguém lá dentro que está muito envolvido no crime, então tem essa defesa do entrapment, que eles chamam. Então, essa é a minha primeira preocupação que eu quero falar. O problema do entrapment dentro do engajamento do agente à paisana. O segundo problema que nós temos enfrentado, e é um debate muito caloroso atualmente nos Estados Unidos, é a sentença apropriada. Qual é a pena que damos aos corruptos? Para o funcionário público ou para a corrupção privada. Nos Estados Unidos, recentemente, nós temos visto um movimento para ter penas mais uniformes, para que os juízes, para que eles tenham menos liberdade do que o passado. Mas nesse caso, eles ainda têm muita liberdade. E em muitos desses casos, o juiz pode dar até pena zero, nenhum tempo na prisão, com algum tipo de controle supervisionado deles, até, digamos, 20 anos na cadeia. Então, eles têm bastante liberdade nas penas, na aplicação da pena. Deixe eu ilustrar como isso funciona. Considerem o ladrão padrão, o caso rotina, é quase sempre um jovem, é quase sempre um homem. No nosso país. E eu imagino que isso seja verdade no Brasil, mas é verdade nos Estados Unidos. Então nós vamos ter um homem de 22 anos. Ele vem de um bairro pobre, teve problemas de drogas no passado, foi condenado a pequenas ofensas. Agora ele está sendo condenado de um crime sério.
Ele roubou um carro, roubo de carro, ele roubou o carro, mas ele usou uma faca. Ele usou uma arma mortal e subiu a pena dele bastante. Quanto tempo ele vai ficar na cadeia? Bom, a resposta, na maior parte dos Estados Unidos, ele vai para a cadeia no mínimo 5 anos, máximo de 10 anos. Então, é uma pena bem considerável. Ele não feriu ninguém, mas ameaçou alguém com a faca e roubou, subtraiu para ele algo. Agora, e o nosso prefeito da Columbus, Ohio? E ela, vocês lembram dela? Que pessoa maravilhosa ela é. Ela tem 50 anos de idade, ela é uma mãe. Ela é ativa na sua organização religiosa, ela doa para a caridade, ela é uma cidadã modelo. Mas ela é totalmente corrupta, mas ela é uma cidadã modelo. E a acusação, é claro, é que devido à sua corrupção, ela pessoalmente ganhou $1 milhão extra. E ela custou aos outros, aos pagantes de impostos, as suas aposentadorias, talvez $50 milhões. E agora a questão, o que fazemos com ela? Agora, é uma pergunta que eu não vou responder, mas eu vou pedir aos meus 2 colegas aqui, eles não sabiam disso, eu não combinei isso com eles, eu quero que eles respondam essa. Então, eu quero que um deles dê o argumento para dar uma pena bem alta, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e eu gostaria que o outro argumentasse para uma pena bem branda, talvez que ela não ficasse preso e apenas alguma liberdade. Juiz, qual lado você quer tomar? Que tal defender ela dizendo que ela deve ser penalizada severamente? Judge, She should be He's speaking in English. He's speaking in English. Ela deve ser, se eu for o juiz rigoroso, ela vai sofrer uma pena bem rigorosa. Por que dar anos na prisão para ela? Por que condená-la a anos? Bom, ela foi contra os preceitos legais, ela sabia o que estava fazendo, ela tinha consciência do que estava fazendo. É um argumento bem forte, né? Não é um jovem de 22 anos, não é alguém desesperado por dinheiro para drogas ou dinheiro para comer. Ela sabia o que fazia e ela foi eleita, era um funcionário público eleito, então essa pessoa é considerada alguém e também tem um bom argumento também para não dar uma pena severa. Bom, você disse o argumento, ela era uma pessoa boa, ela doava para caridade, ela esteve envolvida com She was very sympathetic to everybody, so I guess this is the picture. The only thing I can think a única coisa que eu posso pensar que pode ajudar. Sim, é um argumento bem forte esse. Qual é o motivo de botar ela para 20 anos na cadeia? Agora, eu vou dizer a vocês, tem um custo econômico aí também. Nos Estados Unidos, atualmente, o custo mediano de ter alguém preso, encarcerado, é de $50 mil ao ano. Eu não estou falando do custo da construção, eu estou falando para mantê-lo encarcerado, pagando os agentes penitenciários, alguém tem que pagar pela eletricidade, pela comida, os cuidados médicos, $50 mil ao ano. Com qualquer tipo de liberação supervisionada, se ela está numa prisão domiciliar e ela tem que usar aquele macacão laranja, essa é a minha pena favorita. O custo é mais ou menos $20 mil ao ano. 50 mil, 20 mil. Vamos supor, então, que a gente decide usar um termo americano, jogar o livro nela, seguindo os argumentos do juiz Mário, e damos a ela 20 anos. A gente perdeu $600 mil ao fazer isso. A pergunta é, esse dinheiro foi bem investido ao fazer isso? Bom, talvez seja importante passar a mensagem e impedir outros, para que outros prefeitos vejam isso e digam não. Ou você prefere ter esses $600 mil ir para as vítimas dos crimes que sofreram os danos, ou para limpar o meio ambiente, ou para ajudar os pobres a se alimentarem, ou pagar bolsas, ou para usar de outra maneira. E agora você vê essa questão que nós temos, esse problema. Alguns dos nossos juízes acreditam que esse argumento é muito forte. Outros juízes pensam que o outro argumento é muito forte. E o que eu acho? Eu acho que ambos os argumentos são fortes. É por isso que eu sou um professor e, felizmente, não sou o juiz.
e não tenho que fazer essa decisão. Bom, nós temos mais alguns minutinhos e eu gostaria de compartilhar uma mudança que está acontecendo no nosso país. Não está lá ainda, não aconteceu, mas eu imagino que isso vai acontecer no país de vocês também. Isso tem a ver com tecnologia. Muitos desses casos, a maioria desses casos, não é como os dias antigos. Vocês viram Wall Street, o filme Wall Street? E o recente, o antigo, onde eles rastreiam buscando os papéis. Eles fazem cópias. Não, ninguém faz mais isso. Não, pouquíssimo disso é feito. Tudo é feito na nuvem, na internet. E você tem que chegar na fonte disso. E tipicamente isso significa que de duas maneiras. Através dos computadores das pessoas ou através dos telefones das pessoas. E atualmente nós estamos enfrentando o problema de quanto autoridade funcionários públicos têm ao buscar a sua tecnologia. E a lei nos Estados Unidos está mudando dramaticamente nos últimos 5 anos, e deixa eu dizer o porquê. Nos Estados Unidos, a Corte Suprema, só 2 casos, mas a mensagem já está clara. Caso número 1. Sistemas de GPS, certo? Sistema global de posicionamento que nos ajuda a chegar onde nós queremos ir? Ah, sim. Se você for um policial, isso é muito atraente, porque até alguns anos atrás era muito barato e dava para esconder aqui o meu relógio, era mais ou menos o tamanho de um relógio. Tem imã, um velcro, você esconde no carro de alguém, você pode ver onde essa pessoa está indo. Isso é muito útil para coletar provas. Quem se encontrou, que horas estava lá, muito útil. E o governo assumiu que isso não era uma busca na 4º item da nossa Constituição, e portanto eles podiam fazer isso quando quisessem. A Corte Suprema disse não. Forma unânime decidiu que isso era invasão de privacidade, você tinha que ter um mandato de juiz. Bom, isso foi algo impressionante, mas 1 ano atrás, o grande caso chegou, o caso do celular. Isso nos Estados Unidos eu chamaria de um momento show and tell. Quantos de vocês têm um celular? Levanta a mão. Quantos têm um celular? Quem tem celular aqui? Deixa eu refazer. Quantos não têm um celular? Levanta a mão se alguém não tem um celular. Quantos de vocês têm o que eu chamo de smartphone? Que dá para fazer algo além de falar, que tem... O smartphone, quantos tem smartphone? Eu acho que todos, né? É verdade no nosso país atualmente também. Os números é muito acima de 70% em todo o país. Os pobres, os ricos, todos têm. Todo mundo, incluindo os membros da Corte Suprema dos Estados Unidos. Talvez eles não entendam ser parado às 2 da manhã na rua. Talvez eles não entendam as malas sendo revistadas no ônibus, mas eles entendem quando falamos de revistar telefone. E o caso que chegou até a Corte Suprema era um caso onde o réu foi preso da forma apropriada. O nosso sistema, se a pessoa é presa da forma correta, ela pode ser revistada. Se ela tem uma bolsa, se ela tem uma jaqueta, você pode olhar. É uma revista realmente severa. Então, o que eles fizeram? Pegaram o celular e começaram a ver as mensagens de texto, mensagem que foi postada, evidência muito ruim, mas sem mandato. E o que a Corte Suprema disse sobre isso era inconstitucional. A prova não seria considerada. E pelo menos na nossa corte, eles não conseguem nem concordar na hora de almoçar. E eles nunca são unânimes. Mas a linguagem da Corte Suprema foi muito forte. E deixa eu chamar a atenção de vocês. Deixa eu dizer. Quando o governo argumentou que a busca do celular era como buscar a sua bolsa ou sua carteira, eis o que a Corte Suprema disse. Isso é como dizer que andar a cavalo é materialmente igual de um voo até a Lua. Ambos são maneiras de chegar de ponto A a B, mas pouco dá motivos para a gente juntar. Os celulares modernos, como uma categoria, têm implicações de privacidade que vão muito além das implicações de uma busca numa bolsa ou uma carteira. Uma busca no celular tipicamente expõe a pessoa a muito mais informação, porque o celular não somente contém
em forma digital. Muitos registros sensíveis que você encontrou em sua casa também contêm uma ampla gama de informações privadas nunca encontradas no lar e em qualquer outro local. Celulares não são apenas uma conveniência tecnológica. Com tudo que eles contêm e tudo que eles revelam, eles têm para muitos americanos a privacidade da vida. A resposta para a questão do que a polícia tem que fazer antes de fazer uma busca num celular é bem simples. Tenha um mandado, um mandado de busca. Nós não vimos, não é o final. A tecnologia está bem claro, os juízes foram muito claros. Isso vai ter um grande impacto nos nossos processos, pois muito está atrelado à tecnologia. Agora eu vou dizer que buscar políticos corruptos e pessoas que fazem crime do colarinho branco não é fácil. São pessoas inteligentes, ricas, têm muitas conexões políticas e são representados por excelentes advogados. Para nós, nos Estados Unidos, a questão-chave, há 20 anos atrás, era se havia um compromisso público no nosso país para ir adiante com investigações muito caras, e são investigações caras, e muitas vezes elas não têm sucesso. Havia uma vontade de fazer isso e de punir de forma severa esses que são condenados. E a resposta no nosso país foi um redundante sim. O público tem suportado isso fortemente. Eu vejo que vocês, aqui no seu país, aqui no Brasil, têm os mesmos desafios atualmente. E eu estou ansioso para ver como vocês estão enfrentando isso. Muito obrigado. Obrigado. Professor Paul Marcos, muito obrigado pela brilhante palestra, com pontos de conexão muito importantes com os problemas que nós encontramos no dia a dia. Aqui, tendo em vista que existe um pouquinho de espaço ainda em relação ao cronograma, conversando com o Dr. Leandro, nós convencionamos de abrir a oportunidade para uma ou duas perguntas, para que possamos ainda enriquecer ainda mais esse painel. Eu tomo a liberdade, enquanto aguardo a formulação, de perguntar ao professor, a partir do momento inicial da sua palestra, quando dizia que o combate à corrupção e à fraude pública deve ser enfrentada por várias faces, através da mídia, através da participação da sociedade, através do sistema criminal e dos processos cíveis e não exatamente criminais. Qual é o papel que tem na legislação americana ou na prática diária o whistleblower no sistema americano? Ele é uma figura importante? É muito interessante como isso é colocado, tem sido colocado pelos últimos 20 anos. A noção de whistleblower é um termo que vocês conhecem, certo? Então, há uma proteção muito forte, não é perfeita, mas muito forte, que você não pode retalhar o whistleblower dentro dessa conversa sobre corrupção. É importante destacar o sistema de justiça criminal, porque essa é a representação mais forte de indivíduos. É também importante destacar o papel da mídia. No caso que eu mencionei, a Operação Greylord, buscando os juízes de Chicago, isso foi iniciado pelos jornais fora das jurisdições em Chicago. Eles estavam fazendo sua própria investigação só quando os
os procuradores estavam fazendo a sua própria investigação. Isso foi muito importante para as pessoas de Chicago indicar que eles estavam dispostos a ter essa investigação com o governo. Então, são com políticos, com juízes. Então, isso foi realmente surpreendente o que aconteceu. Mas, então, a mídia trabalhou nisso de uma forma muito forte. Eu mencionei isso porque eu tenho amigos que são procuradores e eu tenho relações com essa área e os procuradores muitas vezes têm o que nós dizemos duas mentes em relação a esse meio. Eles detestam o suborno e as questões criminais e eles estão buscando evidências, mas a minha questão é que a mídia pode ser o melhor amigo de um procurador, especialmente em relação a casos de corrupção pública, porque os políticos são muito poderosos e as testemunhas podem desaparecer ou o caso pode acabar sendo esquecido, mas se a mídia ou as estações de rádio, de TV estão pressionando, isso pode se tornar um aliado muito forte dos procuradores. E isso tem acontecido. Alguém teria ainda alguma pergunta? Sim, por favor. Professor Paul, obrigado pela palestra. 2 perguntas, por favor. Se tem um tempo médio de duração da persecução criminal nesses casos envolvendo white collars, se tem essa estatística nos Estados Unidos, principalmente os grandes casos, Bernie Madoff e assim vai. E o senhor tinha falado que a sociedade americana apoia na ação do Estado contra esses casos de white collar. Como que se dá esse apoio? O pessoal vai, por exemplo, protestar na frente do parlamento, protestar na frente da casa do político corrupto, ou é através da mídia? Or they go somewhere public or... Yes, 2 very good questions. Excelentes perguntas. But let me ask you to clarify the first one. Deixa eu The time pedir of cases, o do you mean tempo from the dos casos, investigation to the você quer trial? dizer da investigação para o julgamento ou Okay. o tempo dos casos? Ok. Well, these are very expensive. Bom, são processos muito caros. Alguns desses casos levam muito tempo para serem realmente resolvidos, para juntar a parte da investigação, as pessoas que estão lá dentro. Você pode rastrear esse duty money, esse dinheiro que vai para o processo. Então, podem passar anos e o processo enfrenta momentos diferentes. Nós temos limitações estatais. Vocês têm algo similar a isso, certo? Então, essas limitações estatais significam que o governo deve trazer o caso e julgar o caso em um período de 3 a 5 anos, relativamente limitado. Geralmente, os casos não passam disso. Então, essa é a primeira questão de tempo. A segunda consideração em relação ao tempo é que uma vez que a acusação é colocada, se vai a julgamento, no nosso país há uma forma constitucional de fazer um julgamento rápido, que é um julgamento que leva cerca de 6 meses e, claro, esses casos, que não há um julgamento desse tipo para esses casos, alguns levam 6 meses só para chegar a julgamento, ou o julgamento leva 6 meses, mas o que tipicamente acontece dos dois lados, do procurador e da defesa, do réu, é que eles querem estender, porque isso é de interesse dos dois lados, porque eles querem fazer a investigação, ter testemunhas, fazer tudo. Então, o juiz tipicamente tem a autoridade de dispensar esse período de tempo e, na minha experiência, eu nunca tive um caso, na qual, nesse período curto, ambos os lados quisessem negociar por um período mais longo. Então, na segunda parte, o apoio público, isso pode ser mostrado em diferentes formas. Uma delas, as pessoas podem literalmente sair para a rua e no mundo de hoje, nem muitos... O público pode ir até a casa do acusado. Você pode ir até a casa do acusado, isso pode ser difícil, porque às vezes o endereço não é público. E uma forma de dar apoio a esses políticos, tipicamente na legislação, mas também governadores e prefeitos, eles mesmos, na eleição, eles falam sobre a luta contra casos de corrupção. E uma vez que eles são eleitos, esses discursos são perdidos. Então, uma questão interessante aqui, que novamente não é único para os Estados Unidos, mas é bem incomum. Os nossos procuradores federais são nomeados
são nomeados pelo presidente e os senadores, o nosso Senado tem que aprová-los, mas os procuradores estatais e locais, tipicamente eles são eleitos e não é uma posição muito popular no mundo. Poucos países têm procuradores locais eleitos, mas nós temos. E muitas vezes, para os políticos locais, trabalhando na causa da extinção, da luta contra a corrupção pública, então isso é uma melhor forma de dar apoio é fazer a pergunta, eles foram eleitos? Sim, eles foram. E aí, isso é tomado como um trabalho de mudar, eles tomam esse trabalho de lutar contra a corrupção. Eu peço licença para interromper I would like o cronograma, e não sem antes, eu gostaria de mencionar a presença aqui, por Marcos, do desembargador Thompson Flores, vice-presidente da nossa corte, a doutora Marga Bart-Tesler, que atualmente é uma das magistradas mais antigas e já foi, inclusive, presidente desta corte. E agradeço, então, a palestra e a sua palestra e em sinal desse acolhimento da corte a Vossa Excelência, nós gostaríamos de passar uma pequena lembrança deste momento e como símbolo da nossa gratidão pela palestra. Eu, cumprindo o cronograma, então, convido todos para um coffee break e retornamos em 15 minutos. Obrigado.